Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós iremos analisar um texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 25. A nossa análise será sobre uma perspectiva arqueológica. Nós iremos olhar aquilo que foi dito, afirmado, pesquisado e confirmado por dois arqueólogos de muito renome. O arqueólogo israelense Israel Finkelstein, professor emérito da Universidade de Tel Aviv, e o arqueólogo Neil Asher Silberman, com muitas pesquisas realizadas na área da arqueologia bíblica. Eles escreveram um livro, fizeram uma análise sobre esse trecho específico das Escrituras e nós estaremos acompanhando a análise arqueológica que eles fizeram. Nós sabemos que quando se trata da arqueologia bíblica, muitos fatos bíblicos foram comprovados por arqueólogos, assim também como muitos fatos bíblicos foram demonstrados pela arqueologia que não aconteceram, não ocorreram conforme a narrativa que a Bíblia demonstra. Por isso que a arqueologia bíblica ela é uma área de estudos da arqueologia que é polêmica. Ela é muito polêmica, porque apesar de muitos fatos bíblicos terem sido comprovados, outros também tantos foram demonstrados que não aconteceram conforme a narrativa bíblica demonstrou. E nós hoje iremos analisar um fato. Ocorreu ou não ocorreu? Primeiro, então, vamos à leitura do texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 25. Vamos olhar um detalhe aqui que o texto irá ressaltar. Diz assim: Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas árabes, certo? Ismaelitas árabes, vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levá-los para o Egito. A estimativa da datação bíblica dos acontecimentos que estão pertinentes a este texto são de 1727 a 1729 a.C. Então a possibilidade, tomando por base que esse fato seria um fato histórico, essa passagem de José que nós acabamos de ler, ela teria ocorrido entre 1727 a 1729 a.C. Então vamos agora ver o que os especialistas dizem acerca deste fato. Qual fato? Uma caravana de ismaelitas, uma caravana de árabes que traziam especiarias e que estavam levando estas especiarias para o Egito em seus camelos. Então, esse detalhe nós iremos analisar agora. Então, o livro vai dizer o seguinte: alguns indícios anacrônicos, página 58. Estudiosos críticos dos textos bíblicos que haviam identificado as fontes distintas subjacentes ao texto do Gênesis insistiam que as narrativas dos patriarcas tinham sido escritas numa data relativamente posterior, na época da monarquia unificada do século X ao século VIII a.C., ou ainda mais tarde, durante o exílio e o pós-exílio,
século 6 e século 5 antes de Cristo. Julius Wellesen, estudioso bíblico alemão, me perdoe se eu pronunciei o nome erradamente, argumentou que as histórias dos patriarcas nos documentos J e E, Javista e Elohista, refletiam preocupações da antiga monarquia israelita, projetadas nas vidas de pais lendários num amplo passado mítico. As histórias bíblicas derivam então ser consideradas como mitologia nacional, sem mais bases históricas que a saga homérica das viagens de Ulisses ou a epopeia de Virgílio sobre a fundação de Roma por Enéas. Em décadas recentes, os eruditos bíblicos americanos John Van Seters e Thomas Thompson desafiaram ainda mais a suposta evidência arqueológica para os patriarcas históricos no segundo milênio antes de Cristo. Então, como eu falei outrora, a narrativa de José, segundo algumas datações tradicionais acerca de arqueologia bíblica, colocam no segundo milênio antes de Cristo, os anos 1727 a 1729 antes de Cristo, ou seja, no segundo milênio antes de Cristo, aproximadamente 2000 antes de Cristo. Então vamos lá. Argumentaram que mesmo se os textos recentes contivessem algumas tradições antigas, a seleção e a ordem das histórias mais expressa uma mensagem clara dos editores bíblicos na época da compilação do que preservavam um relato histórico confiável. Mas quando a compilação aconteceu, preste atenção, o texto bíblico revela algumas pistas límpidas que podem reduzir a época de sua última composição. É exemplo disso a menção repetida aos camelos. As histórias dos patriarcas são repletas de camelos, geralmente tropas de camelos, mas como na história da venda de José como escravo por seus irmãos, Gênesis 37, 25, os camelos são descritos também como bestas de carga usadas no comércio das caravanas. Sabe-se agora, por meio da pesquisa arqueológica, que os camelos não foram domesticados como bestas de carga, senão no final do segundo milênio, e que não eram usados para esse fim, de forma ampla, no Oriente Próximo, a não ser bem depois de 1000 anos antes de Cristo. E um detalhe ainda mais notável, a caravana de camelos carregando resina, unguento e mirra da história de José revela familiaridade óbvia com os principais produtos do lucrativo comércio árabe, que floresceu sob a supervisão do Império Assírio nos séculos 8 e 7 antes de Cristo. De fato, escavações no sítio de Tel Gemet, na planície da costa sul de Israel, entreposto particularmente proveitoso na principal rota das caravanas entre a Arábia e o Mediterrâneo, revelam crescimento dramático do número de ossos de camelo no século 7. Olha só. Os ossos eram quase exclusivamente de animais maduros, sugerindo que serviam como bestas de carga, e não de rebanhos criados no local. Entre esses também seriam encontrados ossos de animais jovens. Com efeito, é precisamente nessa época que fontes assírias descrevem o uso de camelos como animais de carga. Só então esses animais se tornam traço essencial da paisagem, incluídos como detalhe casual na narrativa literária. Ou seja,
De acordo com a análise já feita pela arqueologia, o uso de camelos como animais de carga não foram assim realizados a não ser praticamente 1000 anos depois do que a narrativa bíblica ali aproximada vai dizer. Nós estamos falando de século 8, olha, século 8 e 7 antes de Cristo, quando de fato os camelos começaram a ser usados de maneira larga, de maneira muito quantitativa em relação ao transporte de cargas e no comércio. E século 8, século 7 antes de Cristo. E a narrativa de José vai se passar por volta 1727 a 1729 a.C., ou seja, século 18 a.C. Então, olha só, estamos falando de 1000 anos. 1000 anos. Então, realmente, olhando pelo ponto de vista da arqueologia, esse texto de José, esse fato histórico pode não ter acontecido. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Você conhece a narrativa bíblica? Você conhece o ramo da arqueologia? O nome do livro, ao qual nós estamos nos referindo, esses dois historiadores, é A Bíblia Não Tinha Razão. Então, como eu disse anteriormente, nós temos sim diversos fatos que a arqueologia bíblica comprova que ocorreram, assim como o relato bíblico produziu. Assim como também temos diversos fatos, eu estou falando de diversos fatos que a arqueologia já comprovou que não aconteceu conforme a Bíblia narrou, conforme a Bíblia afirmou. Ou seja, vamos ser equilibrados. Temos fatos comprovados e temos fatos que já foi demonstrado que não é como a Bíblia narrou, ok? Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia, fique na paz do Senhor Jesus.